Bom, falando sobre a nossa problemática, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre a redução da emissão do CO2. A gente vai estar estratificando alguns pontos da problemática para o nosso ponto focal, que vai ser justamente os terminais logísticos. A gente vai dar um embasamento aqui tanto de dados, como para entender a própria problemática da emissão de CO2. Que é de fato, esses efeitos da emissão de gases de efeito estufa, eles vão gerar diversos problemas ambientais. E alguns gráficos mais à frente que eu vou mostrar, a gente vai ver onde os terminais logísticos influenciam bastante. A gente vai ver também que existe uma grande problemática em relação ao próprio gerenciamento do efeito individual e focado no terminal logístico, e de fato não existem tantas ações preventivas, apesar de se ter tantas inovações que podem contribuir nesse sentido. Mostrando aqui algumas notícias e histórias que vão de fato mostrar evidências do aumento do CO2. Vou mostrar trabalhar nesse primeiro gráfico em relação aos gases que são emitidos. A gente vê que o dióxido de carbono, CO2, ele tem a maior influência. Então, se a gente fosse fazer um 80-20, a gente já veria que o próprio dióxido de carbono ele é o nosso ponto de foco. Nesse segundo gráfico PITS, a gente analisando a emissão de CO2 de forma geral no planeta, que pode vir de várias formas, mas como dito, o ponto focal do desafio são os terminais logísticos. Então, trabalhar esses 22% do transporte, diferenciando melhor o que é que está dentro desses 22%, que a gente vai ver dentro dele que os transportes terrestres têm a maior influência da emissão de CO2 e por isso vai ser um dos focos da gente quanto análise para os terminais logísticos, sendo como o maior ofensor. Caberia também outras soluções dentro da análise da emissão pelos navios e aviões, mas até para trazer mais opções de detalhes, ele vai ser focado de fato para os transportes terrestres, já que tem a maior influência na porcentagem. Isso aqui justamente para agregar nesse ponto, onde a gente vê que o setor do transporte, ele, de fato, ele contribui 20%, como foi mostrado nos gráficos anteriores. E aí, o que é interessante é que justamente o combustível mais usado, o diesel, ele é que vai ser a maior capacidade, vamos por dessa forma, de emissão de CO2 por meio de transporte. Eu vou mostrar alguns cálculos mais específicos, onde a gente vai ver essa capacidade vista analiticamente em relação ao próprio diesel e outros combustíveis, para a gente fazer essa comparação justa da emissão. Quando a gente vai analisar essa questão do combustível e a sua emissão de CO2, a gente precisa fazer uma análise comparativa justa. O cálculo que a gente usa para ver aqui é em relação à massa de combustível queimada e quanto o quilo desse combustível queimado vai gerar em quilo de CO2. Então, eu trouxe aqui vários combustíveis e que fossem mais comuns na roda de transportes. Onde a gente vê logo de cara que o GNV ele tem a menor contribuição. Por um próprio de GNV, a gente vai ter 0,0119 de quilo do CO2 em relação à queima do quilo do combustível. Onde já aumenta consideravelmente no etanol, mas a gente vê que o maior ofensor em si ele vem do diesel, justamente o combustível mais utilizado na maioria dos transportes usados nos terminais logísticos. E aí a nossa solução vai ser justamente, dado esse ponto do diesel ser o ofensor, para trazer alternativas justamente mais baratas e menos poluentes sem perder a eficiência, já que existe todo um motivo por trás de ser utilizado o diesel como principal combustível. Bom, as alternativas aos combustíveis. Primeiro fonte de ataque é a alternativa dos combustíveis biodegradáveis, né? Primeiramente, a gente sabe que o etanol ele é
produzido a partir do resíduo da indústria que tem como base o milho e a cana-de-açúcar, né? Então, como ele já é produzido a partir de resíduo, né? Então, eu não vou estar desperdiçando aquilo que pode ser reaproveitado. E além disso, o milho e a cana, a queima do etanol, ele é uma queima muito mais, que emite muito menos gases do efeito estufa do que a queima do óleo diesel e da gasolina, por exemplo. Então, é uma boa alternativa para economia de gases de efeito estufa, né? O biodiesel, também temos o biodiesel, que é produzido a partir de óleo vegetal, né? Ele ele não é, claro, né? O etanol ele não é totalmente limpo, porque há sim a queima, ele gera sim queima, mas é uma queima menor, né? Com menos gases de efeito estufa, como eu disse, do que a gasolina e o etanol. Além disso, realmente na sua produção há sim a emissão de gases poluentes, mas nada se, mais muito no volume muito menor do que com o óleo diesel, né? E nós temos também o biometano, né? Que ele é feito a partir da purificação do biogás. E ele é extraído principalmente de águas residuais, esgotos, aterros sanitários, resíduos pecuários, enfim, e ele é feita a limpeza nesse gás e é extraído basicamente o metano, né, que é um gás que dá uma boa queima, que pode ser uma boa alternativa também para os combustíveis fósseis. Outra fronte de ataque também é a modernização tecnológica, né? Como por onde? Por exemplo, pelo hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde hoje ele tem um potencial gigantesco, porque ele tem um poder calorífico maior do que o óleo diesel. Ele é considerado o combustível do futuro. E ele tem uma vantagem gigantesca, assim, porque ele pode ser armazenado em estado físico, enquanto água ainda, né? Porque ele é feito a partir da eletrólise da água, e, e, e vai sendo produzido enquanto vai sendo consumido mesmo nos veículos, enfim. Outro investimento, pode ser investido também nos veículos elétricos, né? Porque ajuda muito na descarbonização da frota, que vai diminuindo vai diminuindo os vai diminuindo a queima, né? Praticamente não há queima. Se o veículo for híbrido, praticamente não há queima. Se for elétrico, ele não tem queima mesmo. E tem também um biocombustível, né? Que, claro, não tem ainda para não tem ainda tecnologia suficiente, mas ele já se coloca como sendo uma boa alternativa para os veículos de grande porte, né? Diferente do elétrico e do hidrogênio verde. Bom, falando um pouquinho das várias frontes, a gente tem que realizar a redução dos desperdícios das operações logísticas, isso é vital, porque assim a gente economiza diretamente nas nossas ações a emissão de gás de efeito estufa, otimizar as tecnologias já existentes para reduzir esses desperdícios, para utilizar tecnologias novas, utilizar inteligência artificial, por exemplo. Vai ter que mensurar e comunicar com transparência sempre como a operação acontece, a maneira como ela acontece, como as mudanças estão acontecendo. A gente pode vai oferecer opções de baixo carbono, frete de baixo carbono, para os clientes que decidirem por assim dizendo, e aí eles podem até pagar um pouco a mais por essa tecnologia e a gente fazer uma entrega mais limpa. E também a modernização tecnológica, né? Como eu disse, a gente tem algumas tecnologias ali que precisam de um investimento alto para que ela se modernize e vire realmente uma tecnologia aplicável. Bom, finalmente as análises e considerações. A nossa solução é uma solução muito multifocal, né? Ela precisa de estratégias, desde estratégias simples até coisas mais robustas, que vai exigir maiores investimentos e maiores mudanças na empresa. Mas vai ser como atacar em várias frentes, vai economizar de vários postos possíveis. E essa foi a AGJ Consultoria. Obrigado.